Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, ou antigo concerto, ou antigo testamento, a lei de Moisés, né? Ou melhor, da lei, né? Então, Cristo é superior. Todos os sacerdotes que vieram no Antigo Testamento são inferiores a Jesus Cristo. Então, o texto diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos, abençoada é a palavra de Deus, e que o Senhor nos ilumine aqui na compreensão da palavra. O texto vai dizer para nós que temos um grande sumo sacerdote. O pastor aqui é um sacerdote. Você na sua casa é um sacerdote. E a mulher é uma sacerdotisa. Se você não for o sacerdote da sua casa, você vai dar conta a Deus disso um dia. 1 Pedro capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, versículo 16, vai dizer que nós fomos eleitos nele como rei, sacerdote e profeta. Então nós temos um chamado em Deus sacerdotal. Nós não podemos nos esquecer desse chamado sacerdotal. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, ou seja, escolhida, o sacerdócio real, sacerdote e rei. Você tem, e eu tenho, e nós todos temos a função de sacerdote, de governo também, sacerdote e rei. E a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que anuncia as virtudes, as grandezas de Deus através da palavra e do Evangelho é o profeta. Então nós temos três funções. Me parece que no Velho Testamento Samuel exerceu três funções: de sacerdote, de juiz e de profeta. Só Samuel ocupou três funções, e pela graça nos dada através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos três ocupações ministeriais: Aleluia. Sacerdote, rei e profeta. E agora o texto diz que nós temos um grande sacerdote. Esse grande sacerdote está nos dizendo de alguém superior, supremo, alguém que está acima, e que ele se compadece. Ainda a Bíblia diz: Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. É o único que a Bíblia nos confirma e atesta que entrou no céu. Jesus, o Filho de Deus, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, o eminente sacerdote, o todo-poderoso sacerdote. Ele, Filho de Deus, penetrou no céu, ou seja, a Bíblia diz que ele subiu e se assentou à destra do trono de Deus. Aleluia. Ele está sentado ao lado do Pai. E aí a Bíblia fala para nós aqui no versículo 14: retenhamos firmemente a nossa confissão. Precisamos confessar mesmo que nós temos um sumo sacerdote, um grande Senhor,
e é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que está sentado à direita do Pai, e nós precisamos confessar para que os outros conheçam Jesus e para que nós mesmos tenhamos a nossa fé edificada. Porque tem hora que você olha para o problema, e eu vou te dar uma ilustração aqui, você olha para o problema e acha que o teu problema é tão grande que ninguém tem um problema igual ao seu problema, e o seu problema é tão grande que você já não tem força para orar, você já não jejua mais, você já não busca Deus como deveria buscar, não se aproxima de Deus não pela necessidade, mas por amor, porque nós devemos ter comunhão com Deus por amor, por gratidão. Estamos vivos porque Ele tem cuidado de nós, temos os pecados perdoados porque Jesus Cristo se entregou por nós, Deus sacrificou o seu Filho por nós, e nós já não temos mais força de ir a Deus com amor, com gratidão, com uma busca contínua por causa dos problemas. Quando não é os problemas, é a omissão, porque os problemas nos quais nós nos metemos porque queremos coisas que não aconteceu, sendo que o futuro que nós esperávamos ontem é o tempo que estamos vivendo hoje. Então agora, o que é que nós temos que dizer para o nosso problema? Eu tenho um sumo sacerdote, um grande Senhor, todo poderoso, que está à direita do Pai, e Ele mesmo prometeu: pedi e dar-se-vos-á. Você é um problema, você existe, mas eu tenho alguém superior, supremo a você, e eu confio nele. Não é você que vai me derrotar. Eu não sei qual é o tipo de problema, mas se você não lembra de nenhum, o coronavírus está aí, e nós precisamos exercitar a nossa fé. Além disso, também nos proteger com as normas de vigilância sanitária, como nós fazemos aqui na igreja. Tem vidro de álcool gel para todo lado, tem na porta, tem um medidor de temperatura, usamos máscara. Para quê? Para estarmos protegidos, cumprindo normas, determinações que no capítulo 13 de Romanos diz que nós devemos obedecer às autoridades. Então, amados, nós temos um problema, mas nós temos alguém superior aos nossos problemas. E o versículo 15 vai dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha bem, às vezes nós estamos sofrendo por causa de um problema, e aí a gente precisa confessar, nós precisamos se lembrar disso, que Jesus, o Filho de Deus, o único que penetrou e está no céu, à destra de Deus, nós precisamos confessar isso, nós precisamos se lembrar constantemente e dizer isso. É maior do que o nosso problema, e Ele se compadece das nossas fraquezas. Por causa das nossas fraquezas, muitas vezes nós enxergamos o problema, e por causa das nossas fraquezas nós esquecemos que temos alguém superior ao problema que estamos enfrentando, ao problema que estamos vivendo. Então a Bíblia diz que porque não temos, ou seja, nós temos um sumo sacerdote, um grande, um todo-poderoso sacerdote, e que Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Estou traduzindo de uma forma mais simples. Ele se compadece das nossas fraquezas. Está fraco? Por quê? Eu estou fraco, não estou conseguindo orar. Aí relaxa. Está lendo a Bíblia? Não. Se eu não estou conseguindo ler a Bíblia, relaxa. Está relaxado com a sua vida espiritual. Para de comer. Para de beber água. 3 dias. Vai dar pane nos rins. Pode passar mais um tempo e vai morrer. Porque não está comendo e não está se hidratando. Agora, como que uma pessoa cristã vai estar hidratada espiritualmente? Jejum, oração e leitura da palavra. Tem que combinar essas coisas. Se eu tiver uma vida de oração e não tiver estudo da palavra, a Bíblia chama isso lá em Levítico de sacerdote desproporcionado, membros demasiadamente curtos ou compridos. É uma pessoa desproporcionada de corpo. Deus lá estava dizendo: não serve para ministrar o pão de Deus, só para comer. Na graça todos nós somos sacerdotes. Naquele dia só aquele
que operava no templo, ministrando no templo ao Senhor, era o sacerdote. Hoje todos nós, então, trazemos para os dias atuais, o sacerdote desproporcionado, lê a Bíblia, mas não tem vida de oração, conhece muito a palavra, mas não tem o poder de Deus agindo na vida dele, porque falta jejum e falta oração. Então esse não é o sacerdote do Novo Testamento, o modelo de sacerdote de Cristo. Olha bem, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, quando nós olhamos para a vida do próprio Jesus, então nós precisamos entender isso, que ele se compadece das nossas fraquezas. Agora, as minhas fraquezas é porque eu olho para o problema, e o problema realmente é grande, é um problema que não vemos solução, e aí a gente se sente incapaz, se sente pequeno, se sente fraco. Então ele se compadece das nossas fraquezas. Agora, as minhas fraquezas são por causa desses detalhes que eu acabei de colocar, porque eu estou relaxado com a minha vida espiritual, porque eu estou muito acomodado com as coisas dessa terra, porque eu estou vivendo um período de preocupação com as coisas que os meus olhos veem, com as coisas que eu quero ter ou gostaria de ter, e eu não estou me preocupando com a minha vida espiritual. Então não é fraqueza, é relaxo. E nós não podemos abrir brecha. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, porque o diabo vai vir para nos destruir no momento em que ele nos pegar desapercebido. E hoje nós precisamos entender isso. Então, queridos, porém, nós temos um sacerdote que se compadece de nós, se compadece das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado, pois não pecou. Nós podemos ser tentados a parar no meio do caminho. Mensagem que foi pregada aqui nesses dias pelo presbítero Eliseu: não desista. Desistir sempre é mais fácil. Falou com medo aí, rapaz, dentro dessa máscara, eu nem consegui ouvir. Desistir sempre é mais fácil. Não desista da sua vida espiritual. Tem gente que já parou no meio do caminho, já desistiu, já parou de buscar o Senhor, e aí o que acontece? Vem uma fraqueza, e essa fraqueza é o relaxo. Agora, quando eu olho para o problema e digo assim: meu Deus, como sair dessa situação? Nós nos deparamos com isso. Leva a irmã Edna no médico e aparece um diagnóstico de câncer. E quando o médico deu o diagnóstico, nesse dia eu fiz questão de que ela não fosse, porque eu já tinha uma suspeita. E quando o médico deu o diagnóstico, eu não vou esconder de vocês, eu chorei, as lágrimas me vieram ao rosto. E o médico tentou, vamos dizer assim, dizer para mim: não, calma, que isso aí tem solução. Ele disse: mas todo mundo sabe que o câncer não é brincadeira, tem solução se Deus quiser. Se Deus não quiser, nem o médico querendo vai ter solução. Eu disse para ele: doutor, não se preocupa não, é agora, é o impacto. Mas amanhã eu vou estar de pé, porque eu não posso baixar a minha guarda. Eu tenho um Senhor que pode me ajudar e ajudar o Senhor, e a gente vencer. A batalha foi grande? Foi grande. O problema era grande? Era grande. As minhas orações, oro para duas pessoas que eu tenho no meu currículo aí, que eu sei, que eu lembro, curado de câncer. Então eu oro, a pessoa é curada de câncer. Agora, minha esposa aparece nessas condições, eu oro e não vejo milagre. E todo dia orando, 2, 3 vezes por dia, confiando que aquilo poderia acontecer. Por fim, eu comecei a acreditar que Deus tinha ali, era um propósito de nos ensinar algo com aquele sofrimento. E aí, queridos, atravessamos, graças a Deus, hoje só tem a cicatriz, nada mais. Louvado seja Deus que nos deu a vitória completa, nos deu a cura completa. Mas o problema existia. Eu não baixei a guarda, nem ela. Continuamos acreditando, levantando pelas madrugadas e orando, e clamando, e suplicando, e chorando perante Deus, acreditando que Deus ia se voltar para nós e mudar aquela circunstância. Teve dia que eu pensava que ela ia morrer,
Teve dia que ela estava muito abatida. Teve dia no tempo da quimioterapia e radioterapia que ela passou por adversidades que eu olhava para ela assim e pensava, meu Deus, será que ela atravessa esse tempo? E nós hoje podemos louvar a Deus todo dia nós louvamos a Deus, todo dia nós damos glória a Deus, só cicatriz, só marquinha, glória a Deus por tudo que Deus fez. Então eu estou trazendo isso como um exemplo. Há problemas que nós nos sentimos fracos, incapazes e pequenos diante dele, e nós não podemos deixar que a nossa fé se apequene diante dessa circunstância. Por quê? Porque nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firme nossa confissão, e nós sabemos que Ele passou pela cruz, passou pela morte, ressuscitou, e a Bíblia diz que Ele crucificou as nossas doenças e enfermidades, as dores, enfim, Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Aí tem um outro versículo que vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais, ou seja, porque Ele nos deu essa vitória. Então, amados, agora no versículo 16, já estou encerrando. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E qual é esse tempo oportuno? É hoje, é amanhã, é na hora de uma adversidade. Hoje é um tempo de adversidade para a nossa vida, e nós precisamos ser ajudados, precisamos ser socorridos, precisamos da bondade de Deus. E eu não sei qual é o problema que você está atravessando, que possa estar passando na tua mente nesse momento, mas é um tempo de ser ajudado, e o momento, a oportunidade é hoje, porque nós estamos aqui. Glória a Deus. Ainda estamos nessa terra. Quando estivermos no céu, estaremos livres de problema, teremos vencido, estaremos louvando, cantando ao Senhor, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, estaremos adorando o Senhor. Agora, cheguemos, pois, com confiança, ou seja, é necessário se achegar a Deus e crer e confiar que do trono dele, que é o trono da graça, flui para nós socorro, flui para nós o amor, flui para nós a misericórdia, flui para nós os cuidados de Deus. E cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia. Ou seja, se eu e você chegarmos confiantemente à presença de Deus, nós vamos encontrar o favor de Deus, a graça, a ajuda, o socorro, a misericórdia, o amor, achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Graça é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Graça foi o perdão que Deus nos deu de graça. Graça é o favor que Cristo fez por nós, morrendo em nosso lugar. Então isso é graça. Nós precisamos chegar com o coração confiante. Temos um problema? Sim, esse problema tem assolado o mundo e o Brasil, mas nós não podemos desistir da nossa confiança em Deus. Temos que orar pelas autoridades. Paulo ensina isso a Timóteo, que devemos fazer orações, súplicas e clamores pelas autoridades. Nós temos o presidente da nação, nós temos governador, nós temos prefeito. Isso daí não é partido religioso. Crente não serve a partido político. Isso aí não é partido político. Se você ora pelo seu presidente, não é porque você é bolsonarista ou é contra ou a favor, é porque você é obediente a Deus, o Espírito Santo está em você e você obedece a palavra. Se você ora pelo Congresso Nacional, não é porque você tem cor ou partido político, é porque você é obediente a Deus. Você clama por uma nação melhor, por um país melhor. Quando Deus leva os israelitas para a Babilônia, em Jeremias 29:7, o Senhor diz: orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade vós tereis paz. Tem uma outra tradução que diz: na prosperidade da cidade vós também prosperareis.
Então nós temos que orar pela nossa nação, temos que orar pela nossa cidade. E às vezes a nossa oração é egoísta, é aquela oração: me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, e apresenta só aquilo que interessa para nós. Nós oramos pela igreja, eu vou me incluir aqui, esquecemos do pastor na oração, esquecemos de orar pela nossa cidade, pelas autoridades, como o prefeito, como Câmara de Vereadores, pelas autoridades de saúde que estão ali expostas diretamente. Eu também, sempre que eu oro pelos motoristas das ambulâncias, porque eu acompanhei muito tempo a vida do nosso querido presbítero nessa correria. Então eu sei como é a vida dessas pessoas que estão ali expostas diretamente. Eles têm família. Nós temos que orar pela nossa nação, orar pelos ministros que estão ao lado do governo, que trabalham em favor do governo, porque esse ódio contra o ministro Paulo Guedes, porque ele está trabalhando numa mudança dessa nação, para tirar essa nação de uma situação que ela sempre viveu. Era o paternalismo para quem pode chegar lá em cima. Então quem chegava lá em cima era padrinhado. E o Brasil sempre foi um país de padrinho. Se você tem um padrinho bom, você entra lá em tal lugar. Se você tem um padrinho bom, você tem dinheiro no banco. Se você tem um padrinho bom, você consegue isso, consegue aquilo. É o país do paternalismo. Tem que acabar isso. Nós temos que crescer. Nós não dependemos de político, de autoridade, nem de partido político. Nós dependemos de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? Amém, queridos? Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Vamos nos colocar em pé. Eu vou estar orando, encerrando o nosso momento que estivemos aqui com o Senhor. Pai, nós queremos te dar graça e te louvar por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado que o Senhor é o Deus abençoador e tem nos abençoado. Muito obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado que em nossas aflições e fraquezas temos recorrido ao Senhor, e o Senhor tem estado conosco. Pai, muito obrigado que o Senhor nos ajuda em nossas fraquezas, que o Senhor nos ajuda em nossas aflições, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor, através do Espírito do Senhor que está conosco. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E toda a igreja concorde dizendo amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz. O Senhor vos acompanhe.